Você sabe sobre trovadores? Você sabe da história da literatura portuguesa, a época em que foi formado, o humanismo, entre outras coisas? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, então bora lá! Bom, primeiro de tudo que a gente tem que entender é quando a literatura portuguesa se desenvolveu. Foi na Idade Média, no século XII, mas, assim, sendo assertivo, foi na Baixa Idade Média. E nesse período, a principal forma política era o feudalismo, ou seja, a gente tinha as principais estruturas, a gente tinha as principais cidades formadas pelos feudos. E aí lá, a principal hierarquia eram os nobres. E os nobres, eles tinham o conhecimento da escrita, o conhecimento da leitura, e, portanto, tinham alguns nobres específicos chamados trovadores. Os trovadores, eles eram responsáveis por ter a transmissão e também criar as cantigas. As cantigas eram uniões de textos e também músicas que eram repassadas de forma oral através da língua que a gente vai chamar de galego. Então os trovadores eram muito importantes para poder transmitir tudo isso. E os trovadores, eles tinham dois tipos de cantiga principais, a lírica ou a sátira. A cantiga lírica também tinha duas subdivisões. Primeiro, a gente tinha a cantiga lírica de amor. Então, o amor apresenta um eu lírico, ou seja, um personagem que tem um amor inalcançável, que não é idealizado, que não é concretizado, por causa de uma diferença de hierarquia, né? Então, tem uma pessoa que você gosta, só que está acima da sua classe social. E isso a gente chama de... a gente tinha uma coisa muito importante que era o suzerano e o vassalo. O vassalo era alguém superior, era aquilo que era acima do suzerano, era aquele que dava as terras para os suzeranos para poderem sobreviver. Portanto, a gente diz que era um vassalo amoroso, porque eles não conseguiam, né, estar próximos de quem eles queriam estar. Além disso, era comum, né, sentimentos como um cortejo, então falar muito bem da pessoa, era como um cavalheirismo, né, então um amor cortês. Então essas coisas são características da ideia lírica de amor. Além disso, a gente tinha a cantiga lírica de amigo. A cantiga lírica de amigo, ela era caracterizada por um eu lírico mulher, que era camponês, ou seja, era mais simples, uma linguagem mais básica, e um amigo, que era um homem que estava afastado, ou por questões de hierarquia, ou por questões de guerra. E ela sofre também, mas diferente da cantiga de amor, em que a pessoa sofre sozinha, dessa vez não, ela tem diálogos com a natureza, com a família, com confidentes, então ela meio que partilha esse sofrimento. Bom, depois da lírica, a gente tinha a sátira. A sátira, ela tinha, né, a principal característica que não tinha uma ideia de gênero, então a gente não sabia se o eu lírico era homem, se era mulher, e ela buscava fazer o quê? Piadas com costumes e com pessoas. E aí tinha dois tipos. A escário, né, que era caracterizada por não apresentar o nome da pessoa que estava sendo zoada, assim, ou podia ser maldizer. E aí sim, tinha o nome da pessoa que estava sendo, né, alvo da piada ou da sátira. Só que, depois, né, tanto da lírica quanto da sátira, que é importante ressaltar obras, como, por exemplo, da lírica, que era a Ribeirinha, ou, por exemplo, da sátira, que era o Cário e também o Maldizer, que eram obras conhecidas, tinham um nome específico, como, por exemplo, Ribeirinha, que era uma lírica. Tinha as novelas de cavalheirismo. E as novelas de cavalheirismo eram caracterizadas por apresentar temas nobres. Então, heróis, reis, vitórias, né? E também era um formato de prosa. O que é uma prosa? O oposto de poesia. Então, não tinha versos, não tinha estrofes, não tinham rimas, não tinha um ritmo, certo? E a gente teve três períodos principais. Primeiro, a gente teve o clássico, né? Então, a Odisseia, a Ilíada são exemplos. O arturiano, né? Que então apresentava coisas do rei Arthur. E também o carolígeno, né, que apresentava os feitos do Carlos Magno, certo? Um importante personagem histórico. Bom, depois de tudo isso, a gente teve um período importante que foi o humanismo. O humanismo se desenvolveu pós o feudalismo, então início do período, né, de modernidade. Então foi basicamente entre 1400 e 1500, né, então século XV. Então, antigamente, na Idade Medieval, a gente tinha uma ideia teocêntrica, então Deus estava no topo. Então as coisas que eram físicas, o bem material, não era mais importante que o espírito e que Deus.
Agora não. Agora o humano está no topo, uma ideia antropocêntrica, ou seja, o antropocentrismo. Agora o humano está no topo, então as coisas terrenas, né, as coisas materiais, a inteligência do ser humano, as capacidades e produto deles estava acima de Deus. Como uma das consequências muito importantes, se desenvolveu o conforto e também a moda, né? Então, as roupas, a arte, a arquitetura, tudo se desenvolveu buscando conforto. Além disso, é importante a gente considerar que a literatura se moldou para poder satisfazer as necessidades do humanismo. Então, a literatura proporcionava ações humanistas. E além, né, nesse período em que uma série de coisas, a arte, a literatura, estava se desenvolvendo para suprir as necessidades humanistas, as universidades foram criadas. Elas foram financiadas por um grupo de comerciantes que se enriqueceu por causa das especiarias do Oriente, chamado burgueses. E os burgueses entraram em ascensão. Eles desenvolveram as universidades para desenvolver essa ideia humanista que os favorecia também. Então agora o conforto estava acima da fé, estava acima das coisas divinas. Então, graças ao humanismo, a gente teve um desenvolvimento da ciência, a gente teve um desenvolvimento tecnológico, então do esgoto, da arte, a gente teve também um desenvolvimento sociopolítico, né? Então a gente pode dizer que a economia e o Estado passaram a ser administrados de uma forma mais eficiente, e também a gente teve uma coisa extremamente importante, que foi a queda da religião como algo mais importante. Bom, depois disso a gente teve dois autores principais da modernidade da língua portuguesa, que foram o Fernão Lopes e o Gil Vicente. O Fernão Lopes, ele foi um cronista-mor, ou seja, ele foi um historiador do Reino de Portugal em 1450. Então ele buscava explicar o quê? As histórias dos reis e feitos de Portugal. E aí isso provava os produtos, as ações humanas, né? Não tinha uma ação divina. Além disso, elas eram representadas com uma língua portuguesa diferente do galego, mostrando uma autonomia, né? E também uma maior identidade da língua portuguesa. Já o Gil Vicente, ele foi o primeiro dramaturgo, ou seja, precedia o teatro e coisas teatrais. Além disso, né, ele atuou mais ou menos em 1784 até 1820, e ele apresentava dois tipos principais: atos, que falavam de coisas religiosas, mais de forma sátira, ou seja, com piadas, ou a gente tinha as farsas, que falavam de coisas cotidianas do ser humano. Então, de exemplo de autos, a gente tinha o Alto da Barca do Inferno, e de farsa a gente tinha a farsa de Inês Pereira. Só que tinha três características muito importantes. Primeiro, a gente tinha o teatro moralizante, a gente tinha os personagens e a gente tinha a língua. Então como assim, João? Eu não entendi. Presta atenção. Em uma dessas obras, que é Ao Alto da Barca do Inferno, a gente tem uma divisão, né, em que as pessoas ou vão para o inferno ou vão para o céu. E tem dois personagens importantes, um camponês e um nobre. O nobre, ele é apresentado de forma extremamente rica, com joias, com uma roupa extremamente de pessoas com ricas, né, enfim, que tinha bastante recursos, enquanto o camponês era apresentado de forma mais simples, mais básica. Então isso é um estereótipo. Então quando a gente fala de personagem, a gente está se referindo a um estereótipo. Então, ele apresentava os personagens de acordo com o estereótipo de classes sociais. Então, por exemplo, um nobre, um camponês. A linguagem deles era também vista como diferente. Então o camponês não sabia falar direito, era algo mais básico, enquanto a gente olhava o nobre, que era algo extremamente, né, formal, tinha conhecimentos da língua. Então uma linguagem diversificada em teatro moralizante. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente tinha um nobre que era extremamente arrogante. O camponês era mais humilde. Então ele realizava uma crítica aos costumes e a alguns grupos sociais, né, com caráter humanista, com o objetivo de moralizar. Então ele meio que criticava as ações dos nobres, falando, ó, esse fato de você ficar sendo arrogante é ruim, é um costume ruim. Agora, você ser humilde como camponês, isso é algo bom. Então esse é o teatro moralizante. Então esses são os dois principais autores que a gente tem, né? Então, o Fernão Lopes e o Gil Vicente. Então esse é o conteúdo da prova. É só isso, é pouca coisa, né? Então, o que eu recomendo é vocês fazerem alguns exercícios dos livros, né? Pesquisarem um pouco. Então, cantiga de amor tal, ou cantiga de amigo, ou ver uma cantiga sátira, ou procurar algumas obras, né, do Fernão Lopes ou do Gil Vicente, ou novelas de cavalheirismo, né, que são coisas importantes para você ver um pouco sobre como é mostrado as coisas, certo? Então é isso, valeu, bons estudos.